Graça e paz, povo de Deus. Trazendo um vídeo aqui com o tema: o sistema religioso não entendeu a ceia do Senhor. Bem, meus queridos, todos nós que passamos pelo sistema religioso, nós participamos dessa ceia, né? Participamos desse rudimento. E é um rudimento bem estranho, né? Por que eu digo estranho? Bem, meus queridos, porque nós sabemos que tudo aquilo que acontecia ou tudo aquilo que era realizado pelos judeus da antiga aliança, da antiga dispensação, eles faziam isso como uma sombra, como um símbolo, como um modelo de algo real que não havia acontecido ainda. Vocês lembram uma certa vez que o próprio Criador estava em uma reunião com Moisés, ele disse assim, fazei tudo conforme o modelo, não é? Se tratando do tabernáculo, porque todo aquele tabernáculo ali era um simbolismo de Cristo, simbolizando tudo aquilo que Cristo haveria de ser. Então, tudo, meu querido, do Antigo Testamento é sombra daquilo que viria a acontecer, ou seja, Cristo. Então, quando você pega algo hoje dentro da nova aliança, dentro das coisas reais, porque nós estamos vivendo coisas reais, embora seja espiritual, mas real diante da fé que o Senhor nos dá. Então, meus queridos, quando eu estou dentro de um pacto espiritual e participo de algo físico, tem alguma coisa de errado aí. Porque se o reino é físico, então tudo bem de participar de coisas físicas. Mas nós não estamos em um reino físico. O reino é espiritual. Então nós estamos vivendo coisas espirituais. E por que nós vamos usar rudimentos novamente? Se o próprio Cristo veio para quebrar os rudimentos. O próprio Cristo veio para mudar a aliança. Para estabelecer uma nova aliança. A aliança do Espírito. Agora, não vivemos mais por vista, vivemos por fé, por coisas espirituais. Então eu quis trazer esse vídeo aqui. O sistema religioso não entendeu a ceia do Senhor. Então vamos para o texto, vamos lá? Então, meus queridos, nós vamos aqui utilizar o texto que está em 1 de Coríntios, capítulo 11, o verso 17 até o verso 34. Vamos fazer algumas pausas aqui e vamos dar alguns comentários, né? 1 de Coríntios 11, 17 diz assim: nas instruções que agora vou dar a vocês, eu não posso elogiá-los, pois as suas reuniões de adoração fazem mais mal do que bem. Verso 18. Para começar, me contaram que nessas reuniões há grupos de pessoas que estão brigando. Olha aí. E eu creio que, em parte, isso é verdade. Verso 19. Não há dúvida de que é preciso haver divisões entre vocês para que fique claro quem são os que estão certos. Verso 20 diz assim: quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor. Ponto. Então não é. Ok? Verso 21. Porque cada um come sua própria ceia, ou seja, sua própria comida, seu próprio jantar, sem esperar os outros. Assim, enquanto um fica com fome, outros se embriagam. Ou seja, aqueles que têm, enche o bucho, né? Se fartam. E o pobre, aquele mais humilde, aquele que não tem condições, fica com fome. Verso 22. Vou elogiar vocês por fazerem isto? Ou seja, humilham os que nada têm para comer? Ou seja, Paulo, ele não elogiava esta avareza, este tipo de atitude dos cristãos lá em Coríntios. Verso 24 e verso 25. Após tendo ceado, ou seja, jantado, se alimentado, né? Pegou um pão que estava na mesa e tendo dado graça, ou seja, agradeceu a Deus pelo alimento, né? Por terem jantado, ou seja, ceiado,
e o repartiu e disse: este é o meu corpo, que é partido entre vocês. Ou seja, entre vários alimentos expostos na mesa, que era a Páscoa, né, que o Senhor Jesus estava realizando naquele momento, Jesus pegou o pão. Né? Jesus pegou o pão, simbolizando o seu corpo, ou seja, os discípulos iriam repartir todos os ensinamentos que Cristo havia ensinado a eles. E dividir o pão ou alimentos com os necessitados. Era isso que Jesus estava ensinando aos discípulos. E é isso que o sistema religioso não aprendeu, ou talvez porque eles acham, né, essa ceia é um bom momento, né, uma boa reunião para se arrecadar fundos, né, porque é o momento em que a casa está cheia. Então tudo isso aí faz parte de um pacote. Né? Lá no verso 26, diz assim, ó, porque sempre que comerem deste pão e beberdes deste cálice, anunciam minha morte até que eu venha. Anunciam minha morte até que eu venha. Ou seja, Jesus sabia que iria morrer. Okay? E que os discípulos anunciassem a morte de Cristo através deste gesto de repartir o alimento, né, o pão, com o próximo. Alguns dias depois, Jesus ressuscitou. Ou não? Ou ele continua morto? Se você anuncia a morte de Jesus, então ele está morto até hoje, né? Então, ele ressuscitou e está vivo. Ou seja, não há necessidade de um ritual, de um pedacinho de pão puma fermentado. Até porque o pão que Jesus utilizou naquela mesa lá era um pão sem fermento. Até nisso eles erram. Até nisso eles são hipócritas. Porque pegar um pão fermentado, dizer que é o mesmo pão que foi servido lá naquela noite que Jesus foi traído, isso é uma falta de entendimento dos escritos, né? Neste momento era utilizado um pão asmo, um pão sem fermento. Então, não há necessidade de um ritual. Não há uma necessidade de um pedacinho de pão puma e um pouquinho de suco de uva. E dizer com isso, né, que isto é o corpo de Cristo. O que devemos agora fazer é continuar a dar o pão, ou seja, alimentos aos necessitados e partir o conhecimento que aprendemos com o mestre. E quem não faz isso? Quem não faz isso não entendeu, não discerniu o corpo de Cristo. O sistema religioso não aprendeu a discernir. Verso 29. Pois quem bebe e come sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Ou seja, quem come com fartura se empanturra, né? Se empanturra de tanto comer e não divide este alimento com os necessitados, não entendeu o significado do corpo de Cristo. Verso 30. Por isso há muitos fracos e doentes, e vários que já morreram. Ou seja, sem comida, sem alimentos, ficamos doentes e fracos, e muitos morrem por falta de comida. E é sobre dividir o pão, o alimento, o pão Jesus, agora é o pão vivo que veio do céu. Entenderam agora? Então, não tem nada de fazer uma liturgia, um cerimonial, um ritual e ficar anunciando a morte de quem está vivo. Esse é o contexto do texto. Só os que são presos a um sistema religioso denominacional que não querem entender. Olha só, Lucas 14, a partir do verso 12. Disse também ao que o havia convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem os vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar e te seja isso retribuído. Olha o ensinamento aí. Verso 13. Mas quando deres um banquete, ceia, né,
convida os pobres, os aleijados, os mancos, os cegos, verso 14, e serás bem-aventurado, porque eles não têm com que te retribuir, pois retribuído te será na ressurreição dos justos. Então, meus queridos, o que seria o pão e o sangue? Bem, eu vou citar aqui alguns versículos importantes e esclarecedores de João, capítulo 6. Vamos ao texto. João, capítulo 6, eu vou usar aqui o versículo 53 ao 58. Jesus lhes disse: eu lhes digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si. Não terão vida em si mesmos. Todo o que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Olha aí. Então, todo o que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim, o pão da vida, viverá por minha causa. Este é o pão que desceu do céu. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram, vírgula. Mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Está bem explicado, não está? Então podemos ver aqui a analogia e também o simbolismo usado por Jesus sobre as palavras carne, ou pão, e sangue. Então ninguém deve entender esta palavra de forma literal. Cristo faz comparações claras, sobre o que realmente significa comer a carne, ou seja, o pão, e beber o sangue. Comer o pão ou comer a carne significa o alimento da palavra. Conhecendo e entendendo os princípios de Cristo. É isso. O último sacrifício físico oferecido a Deus, com o propósito de perdão e redenção. Isso ele fez uma única vez e não fará outra vez, porque ele não pode se reencarnar outra vez. Isso ele já fez lá na cruz. Beber o sangue significa entender e receber o propósito do sacrifício de Cristo, ao derramar o seu sangue na cruz, o último ritual físico com propósito expiatório para Deus. O pão, a carne e o suco da vide, que é o sangue, são exemplos físicos demonstrando algo espiritual, não é literal, igual o sistema religioso faz, Eles fazem tudo de forma literal, ele só vive do literalismo. Então, o verso 63 deste mesmo capítulo 6 de João diz assim, o espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes digo são espírito e vida. Ou seja, as palavras, os exemplos, as analogias usadas por Cristo eram espirituais e tinham como resultado e consequência vida. Então, alguns irmãos podem questionar sobre o porquê do exemplo do suco da vide. Pode haver muitos questionamentos acerca disso. Sabemos que vide quer dizer videira. Então, vamos ver quem é a nossa videira. João, capítulo 15, verso 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Então, meus queridos, aqui está bem claro, A palavra aqui está bem clara. Jesus, ele é a videira. Logo,
O suco da videira refere-se ao sangue de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário para a remissão dos pecados. Qual pecado? O pecado dos judeus. Que pecado era esse? Transgressão da lei. Todos os judeus transgrediram a lei de Deus. Todos. Por isso que João disse, se alguém disser que não tem pecado, esse é mentiroso. Por quê? Porque todo judeu transgredia a lei. Amém? E hoje nós não transgredimos a lei, nunca transgredimos lei nenhuma de Deus, porque a lei foi dada aos judeus, mas nós podemos, na carne, errar o alvo. Sim. Errar o alvo, sim. Mas pecado dos judeus, o Senhor tirou em um único dia. Zacarias, se eu não me engano, capítulo 3, diz, em um só dia removerei o pecado do mundo. Qual mundo? O mundo de Israel. O mundo daquela geração. Aquela geração que João Batista diz, eis aí o Cordeiro de Deus que deixa o pecado para o século XXI. É isso? Não. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tirou ou deixou? Tirou. E por que que hoje, se você pergunta para um religioso, você tem pecado? Ele diz assim, eu sou pecador. Ué, mas então o Cordeiro falhou? Porque ele diz que o Cordeiro ia tirar o pecado do mundo, aí vem uma pessoa que até estudou teologia e diz, o pecado está no mundo. Peraí, então duas coisas aconteceu. Ou as escrituras mentiram, ou então esse abençoado voltou para trás da cruz de novo. Então tem alguma coisa de errado aí. Por quê? João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Zacarias diz, em um só dia removerei o pecado do mundo. Mais adiante, se eu não me engano, no livro de Hebreus, e diz assim, dos teus pecados não me lembro mais. Ué, então o sistema religioso é um sistema manipulador por causa disso. Porque ele não diz o que as escrituras dizem. Eles dizem o que a cabeça deles quer dizer. Então, meus queridos, errar o alvo, isso é uma consequência carnal, mas não é o pecado que os judeus cometiam. Porque o pecado que os judeus cometiam, e por causa deste pecado veio o Messias, isso ele removeu na cruz uma vez por todas. Então, meus queridos, fico por aqui, falando um pouco sobre esse ritual dentro da nova aliança. Amém, meus queridos? Será que eles estão certos? Porque eu vejo, meus queridos, até uma certa infantilidade daqueles que praticam esse cerimonial. Por quê? Primeiro, que esse cerimonial que os judeus praticavam uma vez por ano era a Páscoa. E somente os judeus participavam da Páscoa. Ok? Então, isso aí já era para se descartar no meio dos cristãos, né? Outra coisa, uma vez por ano, e não era dentro de uma denominação religiosa, era dentro da própria casa, da própria família. Cada família praticava a sua Páscoa, ok? O pão era um pão sem fermento. E aí dentro desses lugares, ninguém sabe nem aonde foi feito, nem quem pôs a mão nesse pão. Então, meus queridos, são muitas coisas que nós praticávamos porque nós seguíamos uma tradição. Mas nós não seguimos tradição hoje, nós seguimos o Evangelho. É por isso que o apóstolo Paulo falou lá em 1 de Coríntios, capítulo 11, verso 17, né, diz assim, poderia eu elogiá-los por isso? Claro que não. Então, meus queridos, aqui está mais um vídeo sobre o cerimonial ceia, né? Diga-se de passagem que ceia não tem nas escrituras, né? Isso foi um título que os escritores colocaram, propositalmente, é claro, né? Mas quer dizer jantar, quer dizer confraternização, quer dizer um momento de repartir o alimento com o necessitado. Amém, meus queridos? Graça e paz a todos e até o próximo vídeo, se assim o Eterno nos permitir. Graça e paz.